Mark Ellison não tinha planeado adotar um cão. Ele não tinha planeado fazer muita coisa depois da reforma, para ser honesto. Sua pequena casa na orla do condado de Hawthorne deveria ser sua última parada, um lugar tranquilo, livre dos fantasmas de seu passado. 3 décadas na força o deixaram cansado, tanto em seus ossos quanto nos lugares de que ele não falava. Mas algo sobre essa visita ao abrigo era diferente. Talvez fosse o tempo, a forma como as nuvens pairavam baixas como um peso antigo, ou talvez fosse o próprio cão. Pastor alemão, 7 ou 8 anos, sem chip, sem história. Apenas uma cicatriz ao longo da perna traseira direita e um olhar distante e firme em seus olhos âmbar. Ele não responde a nenhum nome, disse o Shelter Tech. Veio em silêncio. Ficou assim. Mark ajoelhou-se, encontrou aqueles olhos e algo passou entre eles. Não reconhecimento. Não exatamente. Mas memória. Como se estivessem a olhar um para o outro através de um espelho rachado. Rex, disse Mark, apenas para dizer alguma coisa. O cão piscou. Não se mexeu. Mark não hesitou. Ele assinou os papéis. A viagem para casa ficou em silêncio. Rex não ofegou, não se mexeu. A KBI Dever. Como se já tivesse memorizado a estrada. Em casa, ele não explorou. Ele atravessou cada quarto uma vez. Depois se instalou pela porta de correr como se estivesse esperando por alguém que nunca apareceu. Mark deixou uma tigela de água. O Rex só lhe tocou depois do anoitecer. Durante 3 dias, eles mal interagiram. O Mark não falava. E o Rex não era um mendigo. Mas algo construído entre eles um ritmo, uma compreensão partilhada. Não foi até a 4ª noite que o primeiro pedaço do passado voltou. Mark estava passando por caixas velhas na garagem, procurando uma lâmpada de substituição, quando encontrou a pasta. O ficheiro que não abriu há 10 anos. Um caso arquivado. Um rapaz chamado Ethan Grad. Desapareceu a caminho da escola. Não há suspeitos. Sem corpo. Apenas um trilho que terminava perto de um comboio abandonado. Mark tinha mantido o arquivo fora da culpa. Ele prometeu à mãe do rapaz que não pararia de procurar. Mas o tempo passou. O caso desapareceu. Até agora. Porque quando Mark largou a pasta, o Rex ficou de pé. Aproximou-se. Sentou-se diretamente em frente a ele. E olhou fixamente. Não em Mark. No processo. Como se soubesse. Como se ele se lembrasse. Mark pegou-o lentamente. Você reconhece isso? Ele perguntou, principalmente para si mesmo. O Rex não se mexeu. Continuei a olhar fixamente. Naquela noite, Mark não conseguia dormir. Ele colocou a pasta sobre a mesa, espalhando as fotos, os mapas, as notas rabiscadas de uma versão mais jovem e esperançosa de si mesmo. Rex circulou a mesa uma vez, depois parou na foto da mochila de Ethan, uma bolsa de lona azul com um remendo de futebol. Ele cheirou. Então sentou-se. Esse foi o momento em que Mark soube. Não foi só coincidência. Este cão tinha visto alguma coisa. Talvez até tenha feito parte disso. E Mark, pela primeira vez em anos, sentiu seu pulso acelerar com propósito. Algo inacabado tinha acabado de voltar à sua vida. E tinha 4 pernas e uma memória que ninguém esperava. O Mark não dormiu nada naquela noite. Ele continuou circulando as provas colocadas na mesa da cozinha, seus olhos passando de foto para relatório, de mapa para esboço, enquanto Rex sentou-se silenciosamente perto da porta como um sentinela que estava esperando anos para ser convocado. O rosto do menino olhou para ele de volta de um panfleto de pessoas desaparecidas 12 anos de idade, sardas, dente da frente torto, visto pela última vez em um capuz azul na Avenida Grayson. Mark tinha andado naquele quarteirão 100 vezes naquela época. Conversei com todos os vizinhos. Vasculharam o pátio do comboio durante dias. E, no entanto, algo sempre pareceu errado, como se estivessem circulando uma verdade fora de alcance. Agora, o Rex arrastou-o de volta para a luz. Na manhã seguinte, Mark pegou o cachorro e voltou para a Avenida Grayson, metade por instinto, metade por descrença. Não havia mudado muito. As mesmas casas desbotadas, as mesmas cercas enferrujadas, a mesma calçada quebrada onde Ethan havia sido visto pela última vez. Rex caminhou ao lado dele sem coleira, permanecendo perto, mas alerta. Quando chegaram ao final do quarteirão, onde o beco encontrou a cerca do pátio do trem, Rex parou. As orelhas levantaram-se. Ele cheirou o ar, em seguida,
Pressionou seu corpo contra o elo da corrente como se estivesse tentando passar. Mark olhou, com o coração batendo forte. Essa parte da cerca tinha sido remendada anos atrás, depois que a cidade fechou o pátio para a reconstrução. Mas Rex o encontrou instantaneamente. Mark retirou o mapa antigo do arquivo do caso, desdobrou e comparou com o que viu. O beco não fazia parte da grelha de busca original. De alguma forma, faltou-lhe. Ou ignorados. No dia seguinte, Mark trouxe cortadores de parafuso. Eles deslizaram pelo beco cedo, antes do nascer do sol, a luz ainda cinza e relutante. Rex liderou o caminho, nariz no chão, cauda baixa. Eles passaram pela antiga doca de carga, desabaram sob seu próprio peso e entraram na carcaça do armazém que costumava armazenar vagões de carga. No interior, Mark viu a poeira de uma década intocada a parafusos enferrujados, vidros quebrados, paletes quebrados. Mas Rex não hesitou. Ele se moveu com propósito em direção às costas, onde uma parede havia cedido parcialmente, revelando um bueiro de concreto embaixo. Mark agachou-se ao lado dele. Não estava nas plantas. Ele baixou a lanterna e viu algo metálico brilhar. Um relógio. Pequeno. Coberto de sujidade. Os dedos de Mark tremiam quando ele o pegou. A correia estava partida. O rosto rachou. Mas a gravura na parte de trás ainda era visível. E.G. Ethan Grady. Mark sentou-se, com o coração acelerado. Rex sentou-se ao lado dele, respirando devagar e com calma. Encontraram algo que ninguém mais tinha. Uma pista que estava à espera todos estes anos. Mark ensacou o relógio e ligou para Julia, sua antiga parceira. Ela ficou quieta do outro lado da linha e disse: "Onde o encontraste?" Ele não respondeu imediatamente. "Acho que o cão me trouxe aqui." Houve silêncio. "Então, vou ter convosco." Eles se encontraram mais tarde naquela tarde na casa de Mark. Julia parecia mais velha, mas ainda afiada, a mesma voz cortada e foco implacável. Ela ouviu sem interromper enquanto Mark explicava o abrigo, a pasta, as reações do cão, o armazém. Então ela se inclinou. "Você acha que esse cachorro estava lá?" "Mark assentiu. Eu acho que ele estava mais do que lá. Acho que ele viu tudo." Julia abriu o arquivo. "Vamos testar isso." Ela expôs os 3 principais suspeitos do caso Antigo Homens que foram interrogados, mas nunca acusados. Ela colocou suas fotos no chão, lado a lado. Rex assistiu. Cheirou. Sentou-se à frente de um. Não é a marca esperada. O vizinho quieto que se mudou um mês depois do desaparecimento do menino. "Você se lembra dele?" Mark perguntou. O Rex piscou. Então rosnou profundo e baixo. Julia se inclinou para a frente. "Nós nunca revistamos sua garagem." "Não tínhamos uma causa provável", murmurou Mark. "Nós o deixamos ir. Ele está de volta à cidade." Mark olhou para cima. "Como você sabe?" "Ele solicitou uma autorização na semana passada. Vive fora passado Ridgeville agora. Possui uma oficina mecânica." Mark olhou para Rex. "Vamos dar uma volta." E desta vez, o cão não seguiu. Ele liderou. Eles chegaram à oficina mecânica pouco antes do pôr do sol, o céu machucado roxo e vermelho atrás dos edifícios industriais baixos. O lugar parecia limpo, mais novo do que Mark lembrou, com uma nova camada de tinta e sem sinalização além de um descascamento aberto na janela. Mas Rex endureceu no momento em que eles pararam, seus olhos trancados na porta como se ele estivesse aqui antes, como se algo dentro ainda ecoasse pelas paredes. Mark cortou o motor e esperou, observando Rex, que não se moveu até que a porta do motorista se abriu. Então ele saltou, não correndo, não latindo, apenas movendo-se com propósito absoluto através do lote e para o lado do prédio. Mark seguiu, Julia 2 passos atrás. A porta lateral estava acorrentada, mas solta, e uma pequena janela acima tinha sido rachada, provavelmente anos atrás. O Rex não tentou entrar. Ele sentou-se ao lado da parede e olhou para Mark. Julia deu um passo à frente. "Você realmente pensa?" Ele se lembra. Mark a cortou. Ele respirou fundo, depois bateu. Não há resposta. Bateu de novo. Uma voz de dentro, fechado. "Departamento do xerife", chamou Mark, embora o distintivo não fosse dele há 3 anos. A porta abriu-se lentamente. Um homem saiu, magro, com o rosto apertado e bem barbeado.
Mark lembrou-se dele instantaneamente. Daryl Keene. Ninguém tinha provado nada naquela altura. Mas ele sempre pareceu errado. Muito quieto. Muito útil. Demasiado esquecível. Agora, Kenny olhou para eles e congelou quando seus olhos encontraram Rex. O Rex não rosnou. Não latiu. Ele simplesmente deu um passo à frente e olhou. O Kenny mudou-se. Esse é o seu cão. Ele costumava ser seu, disse Mark uniformemente. Não foi. Kim Pescu. Do que você está falando? Ele se lembra de você. Julia tirou a foto, a do arquivo. Isso foi tirado na semana em que Ethan desapareceu. Keen Olhu. Então, você estava andando com um pastor alemão. Muitas pessoas têm cães. Mark deu um passo à frente. Não aqueles que aparecem 10 anos depois e levam policiais a um corpo. Kenny não respondeu. Seus olhos dispararam para a rua, para o beco. Cálculo. Então ele disse, você não tem provas. Ainda não. Mark olhou para Rex. Mas acho que estamos prestes a receber alguns. Naquela noite, eles assistiram à loja. Julia fez algumas ligações, puxou os registros antigos de Kenny, pequenos roubos, invasão de propriedade, todos retirados ou demitidos. Mas uma coisa se destacou. Um contrato de segurança privada que tinha para o estaleiro no mesmo ano em que o Ethan desapareceu. Não estava no seu dossiê oficial. Mas o Rex sabia. À meia-noite, as luzes do interior da loja acenderam-se. Kenny saiu pelas costas, carregando uma caixa de plástico. Mark e Julia seguiram do carro, permanecendo baixos. Ele cruzou para a lixeira atrás da loja, arrancou a tampa e deixou cair a lixeira dentro. Então ele acendeu um fósforo. Antes que a chama pudesse tocar, Rex carregou. O rosnado que ele soltou não era animal. Foi uma guerra. Kenny virou-se a tempo de ver 90 libras de fúria voando contra ele. Ele largou o fósforo, tropeçou para trás e bateu na calçada com uma rachadura. Julia entrou correndo, algemando, o antes que ele pudesse ficar de pé. O Mark tirou o caixote do lixo. No interior, uma jaqueta velha, rasgada e manchada. Azul. Com um pet de futebol. A prova de que precisavam. Debaixo dele, um caderno. Páginas deformadas com a idade, tinta desbotada. Mas legível. A letra do Ethan. Uma história. Sobre esse esconder. Sobre um homem que mentiu. Sobre um cão que tentou ajudar. O Mark não conseguia respirar. Ajoelhou-se ao lado do caixote do lixo, segurando o caderno como a escritura. Julia ficou de pé sobre Kenny, que havia empalidecido. Acabou, disse ela. Mas o Mark sabia que não era. A verdade foi revelada. Mas a justiça não tinha apanhado. Só quando o rapaz foi encontrado. E se alguém pudesse terminá-lo, era o cão que nunca se esquecia. Não dormiram. Não naquela noite, não na próxima. A descoberta da jaqueta e do caderno de Ethan foi suficiente para prender Kenny, mas sem um corpo, sempre haveria espaço para dúvidas, para acordos, para o silêncio voltar. O Mark não podia deixar isso acontecer. O rapaz merecia mais. E o Rex não estava acabado. Ele sentou-se à porta da frente desde o anoitecer até o amanhecer, cauda enrolada, cabeça baixa, olhos fechados em algo invisível lá fora no escuro. Como se ainda pudesse ouvir a voz do Ethan. Como se estivesse à espera que o rapaz voltasse. Mas Mark sabia melhor. O que o Rex estava à espera era a próxima pista. E no terceiro dia, veio. Uma tempestade passou durante a noite, derrubando galhos e lavando camadas de poeira e tempo dos cantos esquecidos da cidade. Mark acordou para encontrar Rex andando, orelha se contraindo, corpo tenso. Quando abriu a porta da frente, Rex não hesitou. Ele foi-se embora. Não com pânico, mas com precisão. Como se ele finalmente se lembrasse da última peça. Mark pegou suas chaves, chamou Julia e o seguiu. Rex levou para o norte, passando pelo estaleiro, passando pelo riacho, para a floresta atrás do que costumava ser uma estação de madeira, há muito abandonada. O caminho estava coberto de vegetação, a lama espessa. Mas o Rex nunca abrandou. Ele se abaixou sob membros caídos, cruzou uma antiga trilha de caça e parou em uma crista acima de uma ravina seca. Sentou-se. Olhou para trás. Esperei. Mark disse o Kim, sapatos afundando no musgo, e veio. Um pedaço de terra perturbada.
Russell, recentemente descoberto pela chuva. Ele caiu de joelhos, as mãos se movendo antes que seus pensamentos se recuperassem. Apenas alguns centímetros para baixo, ele bateu em plástico. Então osso. Julia chegou momentos depois. O médico legista veio em seguida. Depois os meios de comunicação. Eles confirmaram os restos mortais 2 dias depois. Ethan Grady. Correspondência de ADN. Processo encerrado. Mas a tempestade se soltou mais do que ossos. Dentro de uma pequena caixa de metal enterrada ao lado do corpo havia uma etiqueta. Uma etiqueta de cão. Estilo militar. Dobrado, arranhado. Uma palavra visível. Rex. Mark olhou para ele por horas. Como é que chegou lá? Alguém o enterrou? Ou será que o cão voltou de novo e de novo, marcando o local da única maneira que podia? Ninguém poderia explicar. Ninguém sequer tentou. O Rex nunca saiu do lado do Mark. Ele não latiu para as câmaras. Não reagiu aos jornalistas. Ele simplesmente observou. Como uma testemunha. Como um sobrevivente. O julgamento veio rapidamente. Kenny confessou sob pressão. Toda a verdade foi revelada no tribunal. Como ele tentou agarrar o rapaz. Como o Ethan correu. Como o cão o atacou, mordeu o braço. Deixou uma cicatriz. Uma marca de cicatriz não tinha visto até o dia na oficina mecânica, quando Kenny arregaçou a manga. Os promotores pediram prisão perpétua sem liberdade condicional. O júri concordou. Mark não compareceu à sentença. Ele não precisava. Ele já tinha o que importava. Ele se sentou em sua varanda naquela noite com Rex ao seu lado, a floresta zumbindo com o vento do verão. Você o trouxe para casa, disse ele baixinho. Rex olhou para cima. Em seguida, descansou a cabeça na bota de Mark. Pause. Demorou 10 anos. Mas eles finalmente conseguiram. O Mark não voltou à esquadra. Ele não precisava. O distintivo que tinha usado durante 30 anos tinha cumprido a sua pena, e o rapaz que não tinha conseguido proteger estava finalmente em repouso. Mas algo nele havia mudado, algo que não deixava simplesmente seguir em frente. Ele guardou o caderno. O caderno do Ethan. Suas páginas manchadas de água tornaram-se sagradas para ele, cada linha como uma migalha de pão ao longo do tempo. E no meio dessas palavras, sempre, estava a mesma presença. O cão. O cão voltou, escreveu Ethan. Ele me seguiu quando ninguém mais o fez. O cachorro não saiu. Ele sabia onde eu estava. Ele tentou desenterrar-me. Essas entradas não faziam sentido, pelo menos não para quem as lia apenas com lógica. Mas Mark entendeu. De alguma forma, Rex estava ligado à história deste rapaz desde o início. E talvez esse laço nunca tivesse partido. Durante semanas, Rex levantava-se à noite e ficava junto à porta das traseiras, sem rosnar, sem latir, apenas a observar as árvores. Mark o observava da cozinha, tomando café muito frio, imaginando se talvez Rex não estivesse olhando para a floresta, mas para o passado, para o que ainda vivia sob a pele deste lugar. E depois vieram as cartas. 3 deles. Todos anônimos. Tudo datilografado. Cada um chegou com uma semana de intervalo. Cada um disse a mesma coisa de maneiras diferentes. Este caso deveria ter ficado enterrado. O menino foi um acidente. O cão não era. Se continuar a cavar, não vai gostar do que encontrar. Mark não disse à imprensa. Ele disse a Julia. Ela trouxe os envelopes para as impressões digitais, nenhuma. Sem ADN. Sem marcas postais. Tinham sido entregues em mão. E isso significava que alguém tinha sido próximo. A ver. Rex rosnou na noite em que o terceiro chegou. Não à porta. Não nas árvores. No céu. Era um som baixo e assustador. Uma marca nunca tinha ouvido falar. Não medo. Não aviso. Outra coisa. Reconhecimento. Naquela mesma noite, ele sonhava com fogo. Não chamas. Mas calor. A subir. Sufocante. E através do ar espesso veio uma voz, não a de um menino, não a sua. Só uma palavra. Lembra-te. Ele acordou antes do amanhecer. Rex já sentado ao lado da cama, olhando fixamente. À espera. Na manhã seguinte, Mark voltou ao pátio do trem uma última vez.
Ele percorreu todo o perímetro, desta vez observando o que havia mudado desde o encerramento do caso. As cercas foram reconstruídas. Os túneis cheios de betão. A cidade tinha pavimentado a sua culpa. Mas uma coisa permaneceu intocada: o velho barraco atrás do segundo armazém. Tinha sido um galpão de ferramentas uma vez. Nunca procurei. Nunca me pido. Agora estava meio desabado, a porta aberta como uma boca cansada demais para falar. Rex entrou primeiro. A poeira subiu em pequenos redemoinhos. Mark seguiu com uma lanterna. No interior, tudo parecia abandonado. Mas no canto mais distante, sob uma pilha de madeira compensada, havia uma escotilha. Pequeno. Aparafusado. Mas não trancado. Quando Mark o abriu, o cheiro atingiu papel mofado, podre, velho e segredos mais antigos. Uma única caixa repousava no fundo. E dentro daquela caixa, o Mark encontrou os ficheiros desaparecidos do caso do Ethan. Os relatórios originais do incidente. As notas não oficiais. E uma única fita cassete. Rochelotto, K9/Grady/Redigito. Ele tocou em casa, usando o antigo gravador de Julia. A voz na gravação era familiar. Pertencia ao antigo supervisor de Unidade K9 agora falecido. O cão 47 respondeu com extrema angústia perto do local do túnel. Recusou-se a sair. Tentou ficar com o rapaz. Recusou-se a comer durante dias. Teve de ser realocado. O cão foi programado para a eutanásia após preocupações comportamentais. Mark pausou a fita. A garganta apertou-se. Eles tentaram derrubá-lo, ele sussurrou. Mas alguém não passou por isso. Rex sentou-se ao lado do alto-falante, cabeça baixa, cauda imóvel. Mark pressionou o jogo. Em vez disso, o cão foi transferido para um abrigo independente sob ingestão falsificada. Nome apagado. História apagada. Mas Dog se recusou a se conectar a novos manipuladores. Escapou 2 vezes. Sempre voltou ao local. Então silêncio. Em seguida, uma nota final. Este cão não está apenas respondendo ao trauma. Ele lembra-se. Ele sabe. A fita clicou. Mark sentou-se em silêncio atordoado. Eles sabiam. Alguém sabia. E tentaram enterrá-lo. Tudo isso. Mas Rex tinha sobrevivido. Não apenas o fogo. Não apenas a perda. Sobreviveu ao abandono, ao apagamento, à dor. Ele se apegou à verdade de uma maneira que nenhum ser humano jamais poderia. E ele tinha esperado. Durante 10 anos. Até que as mãos certas abriram o arquivo certo, e sua memória se tornou mais do que instinto. Tornou-se ação. O Rex trouxe o Mark para cá. Não por acaso. Não por acaso. Mas pela fé. Fé que alguém iria ouvir. Que alguém se importaria. Que alguém acabaria com o que tinha sido quebrado. E agora Mark sabia, ele tinha. Porque alguma justiça não é um julgamento. Algum encerramento não é uma detenção. Algumas histórias não terminam com manchetes. Terminam com um cão. À espera de uma sepultura. Respirando em silêncio. Lembrando para aqueles que não podem mais. A cerimônia foi tranquila. Sem discursos. Sem câmaras. Apenas algumas pessoas de pé sobre uma colina com vista para o rio, com o vento puxando suavemente seus casacos. A mãe de Ethan estava ao lado de Mark, segurando uma única fotografia em ambas as mãos. A última foto escolar já tirada de seu filho, agora laminada e usada por anos sendo dobrada e desdobrada. Ela não tinha falado muito, apenas acenou com a cabeça quando Mark lhe disse a verdade completa, e como ela tinha vindo de um cão que nunca desistiu. Ela chorou apenas uma vez quando conheceu Rex. O cão não latiu nem se moveu em sua direção. Ele simplesmente sentou-se e abaixou a cabeça, e ela caiu de joelhos ao lado dele e sussurrou: "Você ficou." Mark se afastou, observando a cena se desenrolar como uma história da qual ele ainda não podia acreditar que fazia parte. A lápide havia sido colocada dias antes, uma pedra simples com o nome de Ethan, seus anos de nascimento e morte e uma única gravura abaixo, sempre lembrado. Julia se aproximou de Mark, com as mãos nos bolsos. "Você fez isso", disse ela. "Não", respondeu Mark. "Ele fez." Rex era diferente agora. Não visivelmente. Mas algo em sua postura havia se suavizado. Como se o fardo que ele carregava fosse finalmente levantado.
Dormiu mais tempo. Comeu mais. Às vezes, ele até abanava o rabo, um movimento lento e incerto, como se estivesse reaprendendo. O Mark não voltou ao trabalho policial. Ele não precisava. O passado tinha sido contabilizado. A história contada. Mas algumas noites, quando o sol se baixava e as sombras cresciam longas, ele encontrava Rex na varanda, olhando para a floresta. Não tenso. Não estou à espera. Só estou a ver. Como se estivesse ouvindo uma voz que uma vez chamou do escuro. E às vezes, Mark sentava-se ao seu lado, com a mão apoiada nas costas do cão, ambos quietos no tipo de paz que não vem do esquecimento, mas da lembrança. Semanas se passaram. Depois meses. Numa manhã de primavera, chegou um pacote. Sem endereço de retorno. Interior, uma medalha. Emitido pela polícia. Gravado no verso para lealdade além do dever K9 unidade 47. E uma nota. Digitado. Sem nome. Apenas 5 palavras. Ele mereceu isso. Eu não. Mark colocou a medalha no manto. Pendurou a etiqueta, a velha etiqueta de cão do Rex, ao lado dela. Então ele saiu, ajoelhou-se ao lado de seu companheiro e sussurrou: Vamos, parceiro. Vamos para casa. E eles fizeram. Juntos. Porque alguns casos nunca são resolvidos por provas. Alguns são resolvidos pela memória. E alguns, por amor que se recusa a ser esquecido.